Olá, adoradores! Mais uma vez estamos diante de um mictão de Davi. O título deste salmo, de número 58, é Ao Mestre do Canto, segundo a melodia Não Destruas, hino ou mictão de Davi. Como eu já disse, muitos traduzem mictão como uma indicação dos salmos dourados de Davi. Outros ressaltam o significado próprio da raiz dessa palavra, que é gravar ou carimbar em metal. Na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, é traduzida como estelografia, que significa inscrição numa coluna, ou gravura, dando um significado mais alternativo. E um certo comentarista usou esse pensamento para imaginar Davi escrevendo ou rabiscando esses salmos nas paredes das cavernas onde ele se refugiava. Muito bem. Davi dirigiu este salmo contra aqueles que eram juízes, mas que não praticavam as leis. Ele começa perguntando aos tais juízes se suas palavras são imparciais, se suas decisões são legais, se suas sentenças são justas e se seus silêncios são honestos, se estavam guardando de fato a lei e defendendo os justos ou distorcendo a lei e beneficiando os perversos. Davi já sabia a resposta. O fato é que quando eles deviam falar, permaneciam calados, e quando falavam, ignoravam a lei de Deus. Alguns comentaristas defendem a ideia de que estes líderes eram alinhados com o rei Saul e que julgaram Davi, mesmo ausente, condenando-o à morte como um traidor que queria tomar o trono de Israel. Algum mensageiro comunicou o fato a Davi, lá na caverna, e ele ficou indignado com tamanha injustiça. E assim ele proclamou este salmo, desafiando os juízes a serem corretos em suas decisões. Só que a intenção deles era, de fato, praticar o mal e agir com violência na terra. Nos versículos 3 a 5, Davi dá uma descrição dos governantes iníquos. Eles eram maus por natureza desde o nascimento, ou seja, traziam em si a natureza pecaminosa herdada de Adão. A descrição de Davi nestes versículos está muito próxima da descrição de Paulo em Romanos capítulo 3. Isso coloca a todos nós diante de um espelho e não apenas de um retrato. De fato, todos nós somos pecadores por natureza e trazemos conosco uma mancha de nascença para o mundo, tornando-nos estranhos e desviados de Deus. Com alguma hipérbole poética, Davi diz que eles nascem falando mentiras. As palavras desses juízes e governantes tinham um poder especial para oprimir os outros e eram tão perigosas quanto uma cobra mortal e imprevisível. Foi com razão que Davi irou-se ao ver pessoas inocentes sofrendo. Existe uma ira justa que deve se manifestar sempre que inocentes são condenados ou que desamparados sofrem abusos por causa de juízes iníquos. Davi então orou para que Deus o vingasse desses juízes perigosos. E ele usa algumas ilustrações para expressar esse desejo. O poder das serpentes e dos leões estava em suas presas, e Davi pediu a Deus para tirar a sua mordida mortal. A água que foi absorvida pelo solo não tem mais poder algum de destruição. As flechas sem ponta não são capazes de penetrar o corpo do inimigo. As lesmas, na verdade, não se diluem enquanto estão se deslocando sobre uma pedra, mas deixam para trás um rastro viscoso que dá justamente essa impressão. O aborto é uma criança morta que, portanto, não pode fazer coisa alguma. Na realidade, Davi estava pedindo que esses líderes injustos fossem exterminados. Ele não colocou em prática nenhuma dessas coisas que mencionou. Antes, pediu ao Senhor que as fizesse, porque ele sabia que a vingança pertence ao Senhor. A natureza imprecatória dessa oração pode parecer estranha aos nossos ouvidos, mas o fato é que a natureza radical do mal exige uma resposta do Deus da justiça. Se aqueles homens não tinham capacidade para o bem, pelo menos que eles fossem privados da capacidade para o mal.
Na realidade, o que acontece com pessoas assim é que sua vida nunca chega à maturidade. Seus objetivos são abortivos e sua única conquista é ter trazido miséria para os outros e horror para eles mesmos. Os versículos 9 a 11 mostram a confiança de Davi no juízo de Deus. Ele acrescenta mais duas ilustrações para descrever o julgamento final dos ímpios, que ocorreria sem qualquer aviso prévio. O versículo 9, no original hebraico, é de difícil compreensão, mas eu encontrei uma explicação interessante. Um viajante desesperado, passando pelo deserto, seria capaz de cozinhar uma refeição numa fogueira feita de espinhos. Mas o fogo poderia apagar de repente, pois os espinhos se queimam com muita rapidez. Ou um redemoinho poderia passar por ali, espalhando a lenha, o fogo e as panelas. Enfim, esses líderes ímpios estavam num beco sem saída. O julgamento viria e não teria como eles escaparem. A outra ilustração está no versículo 10 e vem do campo de batalha e é ainda mais vívida. Quando os soldados vitoriosos andavam pelo campo de batalha e recolhiam os espólios, seus pés ficavam manchados com o sangue do inimigo. Banhar os pés em sangue ilustra uma vitória esmagadora. Deus vindica a si mesmo, sua lei e seu povo, e faz isso de modo legítimo. Seu julgamento será tão eficaz que os de fora dirão: na verdade, há um Deus que julga a terra. É importante lembrar que quando se trata de alegrar-se na vitória de Deus sobre os homens opressores, o Novo Testamento, no mínimo, irá superar a linguagem de Davi ao falar do dia do ajuste de contas. Ao mesmo tempo, ele repudia armas carnais para essa guerra, que na realidade é espiritual. O próprio Jesus chorou por Jerusalém, mas ainda assim pronunciou a sua condenação. Um dia, todos os homens serão forçados, pela visão do julgamento final, a reconhecer duas grandes verdades: que existe um Deus justo e verdadeiro que governa o universo e que há uma recompensa para os justos. Davi termina esse salmo desejando que o mundo visse que havia uma ordem moral dada por Deus, onde a justiça é recompensada e a maldade é julgada. E o salmo de amanhã é mais um salmo composto por Davi durante o tempo em que ele era perseguido por seu sogro, o rei Saul. Mas Davi esperou e observou enquanto Deus operava e então cantou louvores ao Senhor por sua grande misericórdia para com ele. Então, eu te espero amanhã para mais uma lição preciosa do livro de Salmos aqui no canal Bendito. Até lá!